Todos juntos é a hora de mudar. Com o professor Minotti a cidade vai brilhar. Justiça social. Estamos aqui no Facebook do professor Wagner Minotti, onde hoje a gente vai conversar com ele, um bate-papo descontraído, falar sobre muitas coisas, pessoal. Espero que vocês fiquem com a gente. Você que não conhece o professor Wagner Minotti, vai passar a conhecer a partir desse bate-papo. Wagner, tudo bem com você? Celo, tudo bem? E com você, com tudo está? Tudo certo. Wagner, hoje a gente vai estar conversando com você, tirando algumas dúvidas, conhecendo um pouco da sua trajetória. E quem é o Wagner Minotti? Bom, vamos lá, Celo. Então, novamente, boa noite, né, a todos que estão aí nos assistindo. Bom, é muito difícil e muito fácil falar de mim, porque existe uma complexidade muito grande, né, quando nós queremos falar de nós mesmos. Às vezes nós falamos aí só coisas boas e acabamos não falando as coisas também que a gente tem dificuldade, mas eu vou tentar, né, falar um pouquinho do professor Wagner Fernandes. Bom, eu sou filho, né, da Maria Minotti e do Wagner Fernandes. Minha mãe, ela é advogada, meu pai, ele é borracheiro. Eu nasci na cidade de Araraquara, né? Eu costumo brincar que Matão não me quis, porque na época que eu estava para nascer, estava em greve, né, o hospital. Então eu tive que nascer em Araraquara. Mas sempre vivi aqui em Matão, eu tenho 36 anos, eu sou pai da Eloá Gabriele, do Benício, eu tenho 2 irmãos, o Leandro Minotti, também advogado, eu tenho o Cláudio Fernandes, né, que tem um comércio próprio, sou professor formado em educação física, filosofia, também sou pós-graduado, e assim, eu, de fato, né, é um prazer estar aqui conversando com você e de falar um pouquinho sobre as minhas propostas para a vereança, falar um pouquinho sobre o que eu penso sobre política, principalmente a política aqui em Matão, né, Céu? Então vai ser um bate-papo bacana, legal aí, no decorrer. Ô Wagner, quais, assim, os motivos que te levou a entrar para a vereança pela primeira vez como candidato agora a vereador? Bom, Celo, um dos principais motivos, né, para que eu me candidatasse à vereança no município de Matão é que eu sempre falo para os meus alunos, né, nós precisamos, além da fala, além do discurso, nós precisamos ir para a prática. E sempre, né, desde pequeno, eu sempre gostei muito de política, sempre gostei muito do diálogo, da conversa, né, do bate-papo, enfim. E não sei se as pessoas sabem, mas eu faço bastante trabalhos voluntários, sou professor também, lido com a comunidade carente, né, eu dou aula para crianças de 5 a 20 anos de idade, então eu percebo a dificuldade que né, de você estar fazendo o seu trabalho como professor, como funcionário público, e nós temos uma limitação, né, para que a gente possa fazer o nosso trabalho e tentar de fato fazer a diferença. E nesses percalços que eu tenho sobre essa limitação que nós temos como funcionário público, como professor, eu percebi que além da teoria, que eu gosto muito da política, eu precisaria estar indo para a prática. Então, na verdade, a prática da política é essa. Né? Não adianta nada eu falar para os meus alunos, conversar com os meus alunos, dialogar sobre meus alunos, sobre políticas públicas, sobre como que é a melhoria, né, de uma cidade em relação à política, se eu não fazer parte da política. Então, foi assim, eu pensei demais a adentrar no campo político para a vereança, porque nós sabemos que não é fácil, né? Existe uma série de dificuldades, né, tanto no campo econômico, como no campo dos partidos em si, né? Eu acabo sendo até uma pessoa conhecida, Celo, mas nós sabemos que não basta ser conhecido, né? Nós precisamos aí fazer o trabalho, e nós temos vários tipos de trabalhos aí, trabalhos voluntários, que nós precisamos sim enaltecer e tentar, de certa forma, ampliar. E só como vereador eu acredito que eu possa dar esse suporte necessário. Ô Wagner, assim, uma questão que eu venho observando e creio que algumas pessoas que vai estar nos assistindo, né, estão nos assistindo, para dizer a verdade, ou vai estar assistindo depois essa live nossa, a gente vê que alguma parte da população, vamos falar aqui do nosso município, a gente vê muitas pessoas descontentes quando o assunto é política. E eu costumo fazer um parêntese no meio de tudo isso, que a gente precisa entender o que é política e politicagem, porque a política ela é boa,
É porque a política, ela, é que nem você falou, ser professor, tem toda essa questão, envolve a política. Se você vai num pronto-socorro ou num posto de saúde, você está andando na rua, a política se faz presente. Então, você pode estar esclarecendo para a população, até os seus eleitores também, quem está nos assistindo, essa diferença da política, que é uma arte muito boa para as nossas vidas, e infelizmente existe a politicagem. Muitas pessoas, às vezes, esse ano, que agora dia 6 de outubro, vai ter as eleições para prefeito e vereador, muita gente não vai votar, muitos vão anular, e vai acontecer muitas coisas. Só que aí o que acontece? Os que não vão votar, que anulam, vai ficar na mão de políticos. Eu queria que você enfatizasse sobre isso. Muito boa a pergunta, Célio. É um processo de reflexão que nós fazemos, né, fora, né, da live. Nós sempre conversamos bastante sobre isso. É importante que as pessoas entendam que a política em si, nós todos fazemos política. Todos nós. Eu não gosto de política. Infelizmente, não é querer gostar ou deixar de gostar. Política nós fazemos a todo momento. Você faz política com o seu vizinho, né? Às vezes seu vizinho aí está ultrapassando seus limites, você vai conversar com ele ali, o som está muito alto, não dá para dar uma baixada nesse som. Isso é política. Política é o diálogo entre os pares, onde o que, na verdade, é prezado é a coletividade. Nós precisamos entender que a coletividade ela precisa, sim, estar à frente da individualidade. A politicagem é justamente a individualidade, onde eu penso em mim mesmo somente, né, deixo a coletividade fora dos conceitos políticos, e aí acontece todas essas estruturas que nós vivenciamos aí de corrupção, onde as abordagens elas não são de fato necessárias, onde eu, como indivíduo, penso em mim mesmo e não penso no outro. Essa é a politicagem. E uma das minhas propostas, que eu falo que é o cerne das minhas propostas, nós vamos falar sobre isso, é justamente tirar a ideia do cidadão de ser individualista dentro da política, que vira politicagem, para que a gente possa, de fato, trazer a população para a política. Eu costumo dizer, Célio, tem até uma brincadeira, que eu sou da área do esporte, né? Minha formação na área esportiva, também sou da área da educação, mas voltado ao esporte. E eu costumo dizer que, infelizmente, a política ela acaba sendo um Jogos Olímpicos. A cada 4 anos aparece os cidadãos querendo de fato aí se reeleger ou querendo de fato aí prestar um serviço para a sociedade. Então a gente acaba, infelizmente, adquirindo esse hábito, onde eu pego, voto no meu candidato e vou vê-lo só daqui a 4 anos. Né? Então essa é a politicagem. O vereador, a função do vereador é estar junto com a população. Não com o seu eleitor, mas com a população, que existe uma grande diferença. Exatamente. Não é porque você votou em mim ou deixou de votar em mim que você não faz parte do conjunto. Então eu tenho que estar ciente que eu vou estar na vereança para todos e não para o meu nicho ou não para a minha comunidade somente. Então isso é um fato predominante dentro da vereança e nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Ô Wagner, você tem uma trajetória na saúde, e você acabou de falar também da questão da educação. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua trajetória na saúde, enfatizasse também essa questão da educação. Legal. Celo, eu venho da área esportiva, né? Desde os meus 9 anos de idade eu tive o prazer de ser atleta e de estar como atleta. Até os dias de hoje eu sou atleta de Araraquara, eu sou atleta de damas, sou técnico de damas em Araraquara. Então a minha trajetória na infância, eu me fiz pelo esporte. Então, eu sempre fui um esportista, até os meus 18 anos, quando fui fazer faculdade de educação física, porque foi a minha inspiração. Eu virei monitor de esportes em Araraquara, na área de damas, né? E eu aprendi muito essa parte administrativa, essa parte de coordenação, e fui fazer educação física. Juntamente com a educação física vem a parte educacional, né? E eu me apaixonei pela parte educacional, e aí eu me especializei nessa parte educacional, e por incrível que pareça eu acabei aí adentrando um período na área da saúde, onde fui fazer técnico em enfermagem, né, que eu sempre gostei muito também da área da saúde, e aprendi demais como técnico de enfermagem, fiz estágio
Carlos Fernando Malzoni, como técnico de enfermagem. Eu trabalhei algum tempo no CAPS, né? Fui estagiário do CAPS, fiquei 3 anos ali no CAPS, conhecendo, aprendendo sobre a saúde mental. Então eu costumo dizer, Célio, eu tenho 36 anos, mas parece que eu tenho 90 de experiência nas áreas, sabe? É uma coisa muito interessante, muito legal. Eu perpassei por várias áreas, eu aprendi muito com várias áreas. Hoje, né, eu sou focado na parte de esportes, na parte de educação, mas nunca deixei de lado a questão da saúde, onde que para mim é de extrema importância dentro do município, e nós vamos falar também sobre isso ao decorrer, né, do que eu penso como vereador, e alguns projetos aí que eu tenho em mente. Wagner, se eleito você for, a pergunta que várias pessoas vão fazer e tal, que nem você falou, existe a questão de quem vai estar votando em você, que são seus eleitores, mas quando um vereador lá ele consegue uma vaga, ele não vai governar só para os seus eleitores, ele governa para toda uma população. E você vem aí também da educação, tem propostas, coisas que você vê no dia a dia, como você convive nas escolas, situações que você vê que você fala, não, como vereador eu tenho a possibilidade de fazer. Vamos lá, eu costumo dizer que esse meu projeto é o arcabouço da minha vereança. O que é isso? Eu entendo, Céu, que nós, como cidadãos, precisamos compreender que não é o vereador, não é o executivo, não é o legislativo, não é o judiciário que faz acontecer as coisas, né? Quando eu falo serei um vereador, na verdade eu serei um vereador para quê? Para contribuir com as pessoas que estão pleiteando uma melhora do município. Então, qual que é o meu cerne, qual que é a minha estrutura de vereança? Primeiro, não sou eu que irei propor nada, é a população que vai propor. Não é da cabeça do Wagner, eu acho que isso aqui é interessante, eu vou propor um projeto de lei. Não é isso. Então eu vou dizer para você, por exemplo, qual que vai ser a primeira coisa, a primeira ideia, a primeira estrutura que eu quero fazer de fato quando eu ser vereador, que é uma coisa que se chama participação popular. Celo, o que é a participação popular? Nós precisamos descentralizar a política. O que é descentralizar a política? O que acontece? Você precisa de um vereador, você vai para onde? Você vai lá para a Câmara. Você vai lá conversar com o cara. Ou no máximo você vai conseguir o WhatsApp dele e vai tentar falar com ele no WhatsApp. Ou no máximo com o assessor dele. Não, está errado. Não deve ser dessa forma. Porque você está centralizando a política. Você está centralizando o indivíduo. E não é o vereador, é o representante da população. Então qual que é a minha estrutura fundamental? É a participação popular. Como nós iremos fazer isso? Não sei se você sabe, Céu, não sei quem está assistindo sabe, nós temos hoje 91 bairros em Matão. São 91 bairros. O que eu gostaria, de fato, de fazer, trazer a população para o cerne do problema. Então, desses 91 bairros, eu gostaria, de fato, de fazer associações nesses bairros. Então, nós pegaríamos ali, por exemplo, São José, existem 15 pessoas boas que a comunidade escolhe, que a comunidade vê como representantes, que a comunidade entende que são pessoas que possam ter voz dentro da política. Nós vamos pegar essas 15 pessoas. Essas 15 pessoas nós vamos montar uma associação. Essa associação, ela se configurará como um ato político dentro daquele bairro. Então, essas pessoas que vão ver as demandas do bairro, são essas pessoas que estão cientes do que acontece ou deixa de acontecer dentro do bairro, qual é a estrutura política que está faltando dentro do bairro, e nós faremos plenárias. Então, o vereador tem que estar diante da população, não a cada 4 anos. Então, minha primeira hipótese, ideia de construção política dentro da sociedade é essa: pegarmos essas associações, essas pessoas voluntárias que querem de fato. Porque, Celo, não é eu que vou depositar o voto no Celo e o Celo que vai mudar a estrutura. Eu preciso dar continuidade no meu voto. Eu preciso entender o que o Celo faz, eu preciso entender como o Celo pensa, e o Celo precisa entender o que a população pensa. Como eu entendo isso lá na Câmara dos Vereadores, sem conversar com ninguém? Ou eu esperar o problema vir até mim? Não posso fazer isso. Isso é errado, é uma política errada. Isso é politicagem. Exatamente. Isso é politicagem. Então,
ideia central, primeiro, associações. Vamos fazer associações nos bairros para que as pessoas que realmente vivem o problema, vivem a situação ali, que elas possam ter voz. A ideia é essa. Independentemente se é de esquerda, se é de direita, se é evangélico, se é umbandista, não me importa. O que me importa é aquele bairro ter representatividade. E nessa representatividade eu gostaria de fazer plenárias. Plenárias, o que seria plenárias? Seriam reuniões de fato com os integrantes das associações e com os moradores, que é isso que é a ideia. Essa é a estrutura. Nessas plenárias aconteceriam da seguinte forma: iríamos no bairro, com as pessoas ali, né, os associados da associação, juntamente com os moradores, e ali os moradores falariam sobre a política, falariam o que está acontecendo no bairro, quais são as necessidades do bairro, nós gravaríamos isso, colocaríamos no YouTube, no Facebook e tudo mais, para que toda a população entendesse quais são as necessidades. De repente, a necessidade do bairro Alto é diferente da necessidade de São José, que é diferente do Paraíso, que é diferente de outras associações e outros bairros. Então, veja bem, olha a pulsão que é, olha a musculatura que a política toma. Não sou mais eu, vereador Wagner, estou representando os munícipes. É os munícipes que estão sendo representados, a representação deles mesmos. Você entende? Então isso ganha-se musculatura. Você vai ganhando força política. Não somente o vereador, mas toda uma comunidade. Porque na hora de você pressionar e cobrar o poder executivo, você precisa sim de atos e forças políticas por trás. A verdade é essa. Então, minha primeira ideia é essa, participação popular. Eu só tenho força se de fato as pessoas que votarem em mim e as pessoas que não votaram, mas consigam entender que elas fazem parte da política, elas precisam respirar política, né, se juntem a mim. Ô Wagner, assim, com todas essas suas colocações, aí vem algumas pessoas vão até falar, mas espera aí, você como vereador, você vai ter que escolher um lado. Exemplo com o candidato a prefeito, né, os candidatos a prefeito que estão, aí alguém vai falar, mas com quem você está? Quem é o seu candidato? Porque você vai ter que estar ali junto com fulano ou beltrano. Qual é o seu posicionamento? O seu posicionamento, assim, ao meu ver, você está mais focado no povo e não numa questão de um determinado candidato. A sua batalha seria mais pró-povo, seria isso? Bom, vamos lá, Celo. Eu tenho uma visão da política da seguinte forma. Tá? Hoje nós temos 3 candidatos, né, a prefeito, que é o Alexandre Desink, Sônia Moura e o Cid Ferrari. O vereador, ele não pode, ao meu ver, na minha concepção política, ter lados de oposição ou situação. Por quê? Porque, não sei se a maioria entende esse conceito, quando eu falo, eu sou de situação, por exemplo, não, eu estou com o prefeito, né? Se eu estou com o prefeito, objetivamente, eu vou precisar votar em matérias que o prefeito ou o executivo mande para a Câmara. E nem sempre essas matérias são boas para a população. Só que eu fico amarrado porque eu estou com um conchavo político da situação. Entende como é que funciona? Então, e se eu falo que eu sou de oposição, por exemplo? Não, eu vou fazer oposição, porque eu costumo dizer que a oposição é burra. Né? Por que a oposição é burra? Principalmente a oposição de Matão. Porque, na verdade, a oposição ela não pensa na população, ela pensa em prejudicar o executivo para que nas próximas eleições o executivo não tenha força para se reeleger, por exemplo. Então a oposição acaba sendo burra porque não faz uma oposição inteligente, acaba fazendo só uma oposição de politicagem, e a situação acaba sendo burra também, porque vai votar em tudo que o executivo traz de pauta. Então, a minha ideia de política é essa. Eu como vereador, eu como cidadão, eu posso ter o lado. Não, eu sou o lado do prefeito, não, eu sou contra o prefeito, tudo bem, mas eu como vereador, eu preciso entender e ser equilibrado. Né? Existe uma máxima grega que eu gosto muito, Ocelo, que é o seguinte: nem para a direita e nem para a esquerda. Eu preciso ter coerência e equilíbrio para entender o que de fato a população precisa. Então, a minha estrutura política de pensamento é esse. Como vereador, eu estarei ao lado de quem realmente interessa eu estar, que é a população. Certo. Wagner, você falou bastante sobre o esporte, a questão do... Eu queria que você enfatizasse um pouco mais sobre essa questão técnico de dama. Você tem uma experiência aí grandiosa
E quais, como vereador, qual é o seu pensamento na questão do esporte? Então vamos lá, Celo. Lembra que eu falei da participação popular? Essa participação popular é um cerne, né, do que eu penso. O que vai colocar como uma estrutura nisso? Eu penso em fazer conselhos, né, conselhos temáticos. Aí você vai falar, mas conselho, não tem o conselho já? Conselho de educação, conselho de esporte, conselho de saúde? Tem, mas qual que é o problema desses conselhos? Que esses conselhos, eles fazem parte tanto do poder executivo, então existem membros do poder executivo que fazem parte desse conselho, e membros da sociedade civil. Eu quero fazer conselhos independentes. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos conselhos independentes, o poder executivo, ele não vai vir palpitar em relação à politicagem, que esse é o problema. Sim. Né? A politicagem. Quando eu tenho um conselho independente, mas você vai falar assim, mas tem validade? Tudo que nós fazemos em organização civil tem validade. Porque a política é essa. A política é pressionação, pressionar as relações de poder. Então, qual que é a minha estrutura? Vou dar um exemplo, então, sobre o esporte. Né? Nós vamos ter a participação popular, que são as associações, correto? E nós teremos um conselho do esporte, onde eu vou, juntamente com a população, né, decidir e estruturar pessoas que conheçam e são técnicos nessa área esportiva. Então, Celo, você é do esporte? Pô, eu trabalhei 20 anos com esporte, tal, eu gosto de esporte, eu tenho experiência nisso, experiência naquilo. Então, pô, você é um indivíduo da sociedade civil importantíssimo para que a gente cresça e faça entender políticas públicas sobre esporte. Vem conosco, nós vamos montar esses conselhos. Então, e qual que é a importância disso, Celo? É gigantesca, porque quando você me pergunta quais são os seus, né, planos, quais são as suas estruturas, não são minhas, é da população. Então não sou eu, não é o Wagner que vai propor, é a população, é o conselho de esporte que está propondo, não é eu, não é da minha cabeça. Nós precisamos ter pessoas, de fato, né, dignas, de fato, importantes, dentro do conceito de cada conselho, para que a gente possa lá, né, na vereança, ou mesmo ir lá no Poder Executivo, debater as propostas. E isso se faz com o quê? Com pessoas, com cidadãos, pessoas que querem realmente mudanças dentro do contexto esportivo. Então, veja bem, eu vou dar um exemplo que a força de um conselho. Nós vamos pegar o São José. Aí no São José tem o Bola Mais Um, por exemplo, que é um projeto que tem ali, bem bacana, bem interessante. Aí o Bola Mais Um, dentro da associação, quer fazer um campeonato. Certo? Nós não estamos falando do Poder Executivo, nós estamos falando de projetos onde a própria sociedade civil queiram se organizar. Então, vamos fazer um campeonato? Vamos. Então, a associação propõe. Nós queremos fazer um campeonato aqui no São José. Legal, vamos lá para o Conselho de Esportes. O que vocês acham desse campeonato? O Conselho de Esporte vai conversar. Pô, show de bola, muito bacana, realmente. A gente faz o projeto. O que nós fazemos? Mandamos para o Executivo. Sim. E o Executivo vai dar o aval ou não vai dar o aval. Nós não dependemos do Poder Executivo para fazê-lo, correto? Mas nós pressionamos o Poder Executivo para que ele faça parte, porque isso é prioridade do Poder Executivo. Né? Nós, como ação cidadã, nós vamos propor. Então, a ideia das associações e do conselho é esse, é de você fazer o movimento, é de você estruturar a questão política do município. É ter uma unificação de todos, né? Tá todo mundo junto. Exatamente. E, Wagner, eu observo também uma questão que a gente observa na questão da política, quando vem a época de eleição, são levantados alguns temas, como educação, a gente falou agora a questão do esporte, e sempre a gente vê a questão da saúde, aí vem questão de espera, questão, às vezes, de médicos, enfim. E a gente vê vários candidatos, inúmeros candidatos, né, aproveitando a época da campanha, todo mundo tem algo, eu tô fazendo algo, agora é isso e tal. Mas só que às vezes tá 4 anos ali e teve a oportunidade de fazer alguma coisa, né? Até a gente costuma dizer, às vezes a pessoa fica ali 4 ou 8 anos, se você for pegar um projeto que beneficia a população, você peneira, não tem nada. Você tem projetos, coisas assim que você, por ter uma experiência que você citou no início, da questão da saúde, quais são assim as suas visões referentes a tudo isso?
Muito boa a pergunta, Celo. Eu tenho, assim, eu sou muito, para quem me conhece, eu tenho duas hipóteses comigo, ou a pessoa me ama ou a pessoa me odeia. A verdade é essa, né? Nós não conseguimos agradar gregos e troianos, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, então nós não vamos agradar. Eu sou muito crítico nas coisas, né? E assim, a minha criticidade não é uma crítica voltada à negatividade, é uma crítica voltada a, de fato, tentar resolver os problemas. Né? E dentro dessa crítica as pessoas acabam não reconhecendo, não entendendo como funciona isso. Então, diante da sua pergunta, é o seguinte, primeira coisa, o principal papel do vereador, o principal é fiscalização. Você pode ter certeza absoluta que com uma boa fiscalização nós resolvemos 30 a 40% do problema. 30 a 40% do problema, Celo. Por quê? Porque, infelizmente, existe dentro de qualquer órgão público funcionários bons, e eu te falo, eu faço parte da Prefeitura Municipal de Matão, e 90% dos funcionários são excelentes, mas 10% que faz a máquina ficar, de fato, do jeito que ela está. Olha, você fala, louco, mas 90% faz tudo bem, 90% são excelentes, 10% faz esse transtorno todo. 10%, Celo. Se você tiver dentro de um setor, dentro de um lugar, uma pessoa que trabalha de forma errada, de forma preconceituosa, de forma não ativa, e o trabalho de uma pessoa acaba deferindo em todas as outras. Como eu posso falar um exemplo, e aí é uma crítica minha ao governo, né, é cargo de confiança. Né? Nós precisamos entender o que é cargo de confiança, nós precisamos entender como funciona um cargo de confiança. O cargo de confiança precisa necessariamente ser técnico, não cargo de conchavo, não cargo de amigo, não cargo... E, infelizmente, existem cargos de confiança muito bons dentro da prefeitura, mas existem cargos de confiança péssimos. Péssimos. E aí você me fala, mas 2, 3, 4, 5, 10 cargos de confiança péssimos acaba de fato realmente prejudicando uma população? Demais, porque são cargos de poder. E aí quando você tem um cargo de poder e um cargo de confiança que tem esse poder, não consegue, não entende como a máquina funciona, ele arrebenta todo um funcionalismo público. Todo um funcionalismo público. Porque quem manda, quem obedece. Entende? Eu vou dar um exemplo, lógico, não vou citar nomes, né? Mas eu vou dar um exemplo, eu conversando com uma coordenadora do CRAS. Coordenadora e diretora do CRAS. E ela, nós conversando, né, de forma formal, e o pensamento dela é que a prefeitura, ela lida e ela faz muito assistencialismo. Isso é um absurdo. Que a prefeitura, ela deveria fazer outras políticas públicas, porque a população vive muito de assistencialismo. Por que eu estou falando isso para você, Celo? Porque, infelizmente, essa pessoa ela não entende o que... Eu não sou assistente social, mas eu gosto muito de estudar sobre assistência social, sobre sociologia, enfim, filosofia. Então, a minha prática é essa, né? E, infelizmente, ela ainda não entendeu como as estruturas sociais elas se definem, elas se encontram. Né? Eu costumo brincar, que não é uma brincadeira, é algo bem sério, e eu digo, Celo, quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Então, se o indivíduo vai lá pedir uma cesta básica, né, num CRAS, não é porque é legal, não é porque é bonito, não é porque, poxa, não, eu estou precisando, eu vou lá me humilhar para isso. Não é por isso. Né? E se ele está pedindo a mesma cesta básica, é porque as políticas públicas não estão funcionando. Você entende o que eu quero dizer? Então, né, por que eu estou dizendo isso? Nós estamos falando de saúde. Então, com a fiscalização, de fato, né, por isso que eu falo, não serei de situação, porque se eu sou de situação eu já não posso fiscalizar. Como que eu vou fiscalizar? Se eu sou da situação, eu vou passar pano. Não é isso? Sim. Ué, é aquela coisa, você trabalha numa empresa, né? Tem lá o seu patrão e você é o empregado, infelizmente você não pode falar o que você quer. E você não pode fiscalizar da forma que você deveria. Então, por isso, eu não vou ser situação e não vou ser oposição, eu vou ser para a população, né? É o que a gente fala. Então, uma das coisas é a fiscalização. Então, um vereador, de fato, que vai fiscalizar, um vereador, de fato, que está ali
né, entendendo, não, mas espera, por que não tem médico ali? Ué, é um direito? Ué, é um direito, não tem médico por quê? Qual que é o problema? Vamos mandar para onde? Vamos mandar para o Ministério Público? Por que está faltando médico? Ué, o horário, né? Isso aí também é papel do fiscalizador da lei, Sim. certo? Então, segunda coisa, buscar recurso, Celo. Os vereadores precisam buscar recurso para a saúde, buscar recurso para a educação, sabe? Precisa ter mais estrutura dentro da questão de diálogo com deputados, deputado estadual, deputado federal, governador, buscar esses recursos para a saúde em Matão. Então, duas coisas importantíssimas, fiscalização, a busca de recursos. Ô Wagner, você observa que nesses últimos anos, que você acha que a população em geral, vamos colocar aqui da nossa cidade, vem despertando? Porque eu observo, né, eu venho acompanhando no dia a dia, vejo vários candidatos fazendo lá suas propostas, e às vezes eu, assim, tendo um tom assim de risos, eu vejo às vezes o vereador querer prometer. E você realmente falou de algo muito importante, que uma das funções que é principal do vereador, que é fiscalizar. E esse debate aí, tanto com os deputados, né, estaduais, federais, tem esse bom diálogo, tentar trazer melhoras, né, para o município, eu vejo muito. Você acha que houve um despertar da população, de estar mais atenta para as escolhas dos seus candidatos, ou você acha ainda que a população ainda dorme nessa questão? Celo, eu tenho uma visão meio pragmática sobre a questão política. Por quê? Porque eu não acredito em política sem, de fato, o despertar da população. Né? Às vezes as pessoas falam, mas olha, a corrupção, e porque é direita, e porque é corrupção na esquerda, em todo lugar tem corrupção. Nós precisamos entender que o conceito político, ele acaba sendo feito de uma forma da seguinte maneira: a estrutura política é o reflexo da sociedade. Então, a gente precisa deixar muito bem claro isso. De novo, a estrutura política é o reflexo, né, da sociedade. Então, se de fato nós temos, a maioria ali são corruptos, a maioria ali de fato são individualistas, a maioria de fato ali não conseguem, né, se estruturar em relação à política cidadã, é porque nós estamos errando de alguma forma. De alguma forma nós estamos errando. Então, é o que eu costumo dizer, Celo. Nós conversamos muito sobre isso e eu quero falar muito bem claro aqui para todos que estão nos ouvindo. Muito bem claro. Pessoal, eu não estou aqui pedindo para que vocês votem no professor Wagner Minotti aqui. Não. Eu quero que vocês entendam as minhas propostas, o que eu estou aqui conversando, o que estou dialogando. As minhas propostas, elas não são promessas. As minhas propostas eu consigo e irei fazer. Até agora, eu não dependo de ninguém com as minhas propostas. Tudo que foi falado aqui, eu dependo de quem? Da população. É da população. Só. Eu não vou prometer nada que eu não posso cumprir. Tome muito cuidado com as promessas, tome muito cuidado com o que as pessoas falam, o que os candidatos estão prometendo mundos e fundos aí, que não, tem muitas funções que não é do vereador e tem candidatos aí a balde. Então, com a sua pergunta é muito interessante. O que eu penso sobre a população ela precisa entender o seguinte: não é para você votar no Wagner, professor Wagner, é para você votar de fato em alguém que tenha propostas que você entende que são necessárias. Pessoas boas, pessoas ficha limpa, pessoas próximas a você preferencialmente. Porque, infelizmente, é isso. Às vezes eu vou votar num candidato que eu nunca vi na vida. Mas ele está fazendo uma proposta interessante, bacana. Mas espera aí, dá para ele cumprir isso? Primeira coisa que você precisa entender. Segundo, já é político? Por que não fez antes? Ué, se é político, por que não fez antes? Por que está prometendo agora? Poderia ter feito antes. E terceiro, nós precisamos entender, a política, ela é dessa forma. É muito mais fácil você ter pessoas próximas a você, pessoas que trabalham na área, pessoas que entendem sobre o assunto, que vivem, respiram aquilo, que respira educação, que respira saúde, que respira esporte, que entende a problemática, que está com a população, que são pessoas humildes, que nem elas mesmas. Por que a gente pega e sempre quer colocar pessoas que não são da nossa classe social lá? Infelizmente, Celo, nós precisamos abrir o leque para isso e eu apanho muito com isso, mas infelizmente é a realidade. O que um cara que é milionário, que vai ser vereador, vai proporcionar para a minha comunidade carente?
Ele nunca foi na minha comunidade. Ele nunca foi no meu bairro. Não, agora ele está indo. Claro que agora ele está indo. Ele precisa do voto. Mas ele nunca foi. Pessoal, não troquem o seu voto por promessas infundadas, por churrasco, por nada disso. Por quê? Porque, infelizmente, são 4 anos depois que nós vamos sofrer na pele. Então eu falo, não precisa votar em mim, votem em pessoas honestas. Eu conheço aí vários candidatos a vereadores, pessoas honestas, amigos meus, que de fato querem fazer diferença. Vamos mudar, nós precisamos de mudança, sabe? Então, por quê? Porque é o reflexo da sociedade. Outra coisa que eu falo, o vereador, ele apela muito, o candidato a vereador, né? E aí vem com aqueles slogans, sabe? Assim, não, porque a família, legal, é família, eu sou a favor da família também, mas isso é uma apelação. O que a família tem a ver com o meu projeto de governo? Eu tenho que olhar para o todo, gente. É isso, eu tenho que olhar para o todo. Eu não posso olhar só para a família. Qual família você está falando? A sua família? Família cristã somente? Qual família você está falando? Eu preciso olhar para todas as famílias. Preciso olhar para todos. Então, esses discursos, que são discursos, que eu falo que são discursos embelezados, onde eu faço um slogan, onde esse slogan pega e a pessoa, só no slogan, fala, não, legal, vou votar porque é o meu valor. Mas espera aí, será que de fato é o valor da pessoa? Fora o valor que está sendo apresentado, tem que ver o tempero que foi colocado, né? Exatamente. Porque às vezes só tem uma maquiagem ali na hora que sai, exatamente. A coisa fica complicada. É o que eu falo, nós precisamos entender a história de vida da pessoa que está se candidatando, o que ele fez de fato quando foi vereador, ou se não foi, quais são as estruturas, né, sociais dele, né? Realmente é uma pessoa boa, realmente é uma pessoa de palavra, realmente é uma pessoa de valor, não importa, né, se é o valor da família, se é o valor cristão, se é o valor budista, não importa. A estrutura é essa. Preciso entender quem é a pessoa. Agora, veja bem, se você votar em alguém porque está dando 1 milhão, desculpa. Desculpa. Se você está votando em alguém porque está comprando camisa de time para você, você me desculpa. Se você está votando em alguém porque alguém está te dando churrasco no final de semana, você me desculpa. Pessoas boas se afastam da política por conta disso. Celo, eu não estou gastando R$1 na minha campanha. E eu não vou gastar R$1 na minha campanha. Tem candidatos aí que estão gastando horrores. Horrores. Tomem cuidado com esses candidatos. Por quê? Porque de onde está saindo esse dinheiro? A pergunta que às vezes vem para mim, eu fico pensando, né? Pelo valor que o candidato ganha, e tem candidato que até tem um valor que acho que é 60 e poucos mil reais que um candidato pode gastar. A gente sabe que tem por fora, gasta até mais que isso. Uma pergunta às vezes Wagner que não me cala. Para quê? Por que se gastar mais do que vai ganhar em 4 anos? Quais são os reais motivos, né? Exatamente. Eu falo o seguinte, né? É tudo um jogo, infelizmente, de poder. É por isso que eu falo que é uma coisa, né? Politicagem, individualista, enfim, né? E pessoal, basta vocês, tá tudo lá no site do TSE, você pode ver, verificar, né? Tem candidatos, por exemplo, até engraçado, sabe? Tem candidatos que nós sabemos que são ricos em Matão, nós sabemos que são ricos em Matão, e declara 30 mil reais, declara 50 mil reais. Ou seja, a pessoa já está declarando algo mentiroso, né? Mentiroso. E então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa. Por quê? Porque é esse indivíduo que vai nos representar. Ô Wagner, outra situação também que aqui nesse bate-papo está muito interessante, eu observo também uma demanda também que não vota, porque hoje é obrigatório, vota a partir de 16 anos. Mas se você for fazer uma pesquisa, e eu tenho como base isso pelos meus trabalhos que eu faço relacionado à política, existe uma faixa etária de 16 até 25 anos que não tem interesse nenhum na questão de estar indo votar. Isso é ruim para a gente. Se é obrigatório, a partir dos 16, essas pessoas elas não estão dando a mínima. Deu uma faixa etária de 16 até uns 25 anos, ali se observa que não vai para as urnas. E dentro desse toda essa questão toda das propostas que a gente falou, saúde e tal, esse público é um público que ele está atrelado ali aos eventos, é a juventude que quer ouvir música, está participando. Você tem alguma coisa relacionada à questão da cultura para esses jovens, para estar atraindo os jovens?
Vamos lá, Celo. Eu acho que só corrigindo, a obrigatoriedade é depois dos 18. 16 a 18, ela é subjetiva, né? Você não é obrigado. Mas o que acontece? Eu tenho alunos, né? Eu trabalho em escolas estaduais. Hoje eu dou aula no Doni Bellini. E alguns alunos, né, vieram aí conversar comigo. Professor, e aí, como é que faz para te apoiar? Para você ter uma ideia, Celo, eles não sabem nem como votar. Eles têm o título, mas eles não sabem como votar. Eles não sabem qual que é a sessão, como vota, de que forma vota. E isso assim, é bem triste, né? É bem triste. Por quê? Porque quando você percebe essa dificuldade dos nossos jovens, você percebe que nós estamos perdendo, de fato, a guerra para a politicagem. Sim. A verdade é essa, né? E é muito triste isso. É muito triste. Por quê? Porque hoje, com as ferramentas digitais, que nós também conversamos muito sobre isso, a gente bate muito papo, lógico, vem de uma ferramenta excepcional. Mas, infelizmente, as pessoas não sabem usá-la. E o que acontece com o jovem hoje? E a mãe que está me escutando aí, me ouvindo aí, vai concordar comigo, que ela sofre com isso, que eu sei que sofre porque eu lido com isso diariamente. Hoje o jovem, ele só está querendo jogo. O jovem, ele só está querendo jogar. Somente isso. Somente isso. Então, nós temos aí, na nossa juventude, infelizmente, essa questão do vício em jogo, né? Não somente dos adolescentes, mas num geral, mas principalmente os adolescentes, e os adolescentes não querem mais estudar. Os adolescentes não querem mais estudar. Os adolescentes estão... a evasão escolar hoje está enorme por conta da tecnologia. Você tem que entender, e os professores aqui que estão me ouvindo também vão concordar comigo, e os pais, que se não sabem agora saberão, está muito difícil competir com a tecnologia. Muito difícil. Dentro da escola, eles só querem o celular, eles não querem mais aprender, eles não querem mais fazer parte, né, dessa relação. Então, está muito complexo, muito complexo. Falando da cultura, volto à ideia do cerne do que nós estamos conversando. Volto nessa ideia dos conselhos independentes. Nós teremos um conselho de cultura, nós teremos as associações nos bairros, para que a gente faça esses movimentos, para que as pessoas que fazem parte da cultura venham propor, né, ideias. Não sou eu, não é o Wagner que vai fazer isso, né? É toda uma comunidade. Então, nós sempre vamos dialogar com a comunidade. O que, de fato, a comunidade está precisando. Como nós podemos trazer cultura para a comunidade. Nós temos trabalhos voluntários excelentes. Você faz parte de um trabalho voluntário, você sabe como que é trazer cultura. Por que não pegar as pessoas que querem, de fato, trazer cultura e fazer aí, né, parcerias para isso? Nós temos a iniciativa privada para fazer parceria. Nós temos que buscar recursos para a cultura, né? Enfim. E nós temos aí o poder público, né, o executivo, para que a gente possa, e nós devemos cobrar o poder executivo para que haja a cultura. Então, relacionado a todas assim, as suas ideias como vereador, está sempre relacionado a essa questão das associações. Então, tanto quanto a questão do meio ambiente, da saúde, sempre ligado a essa questão de juntar a população, que vai ser distribuída, pelo que eu entendi, pelos 4 cantos aí da cidade de Matão. Exatamente, porque nós precisamos ter, Celo, essa musculatura. Não adianta o vereador falar, né, como essa promessa, vou lá e vou fazer, sem o apoio da comunidade, sem o apoio da população, do cidadão, o vereador, infelizmente, não vai poder fazer nada. Não vai poder fazer nada. Tanto no meio de fiscalização, lógico, é o meu papel, é o meu trabalho fazer isso, mas eu preciso ter força política para fazer isso. Eu preciso ter pessoas, cidadãos dentro da política que eles também façam com que o vereador se cobre e cobre os demais e cobre o poder executivo. Então essa é a questão, né, da participação popular. Você tendo, imagine, 91 bairros, 91 associações, tendo 20 pessoas cada associação, olha só como que é a musculatura da política. E depois a gente tem, né, os conselhos independentes, onde os conselhos farão jus de fato para que a gente possa fazer políticas públicas e aí montar os projetos. E aí sim, a gente monta o projeto de lei diante do que a população necessita, não do que o professor Wagner
Sim. Pensa. Wagner, é a questão do funcionalismo público. Bom, vamos lá. Isso é uma questão muito intrigante para mim, porque eu sou funcionário público, né? Então, eu sou professor, fazem 15 anos já, tanto da rede municipal como da rede estadual. E nós temos aí, infelizmente, alguns percalços em relação a qual que é a palavra que eu posso falar para você? A administração em si, onde nós temos um sindicato muito fraco, né, um sindicato com vários problemas e nós não temos representatividade. Então, a minha condição ao funcionalismo público, né, você que está assistindo, é a seguinte: nós também montarmos conselhos independentes, tudo parte do conselho independente, onde nós, funcionários públicos, façamos de fato a diferença, onde nós podemos cobrar junto com o sindicato, quando esse sindicato se reestruturar, que eu acredito que esse sindicato, em um momento, vai aparecer um líder, vai aparecer uma pessoa ali que faça de fato o que deve ser feito. Então, junto com esse sindicato, junto com o Conselho Independente, junto com o funcionalismo público, onde ali nós possamos, de fato, ver quais são as necessidades e as prioridades do funcionário público. Questão salarial, questão de plano de carreira, esse tipo de questão. É o Wagner, o professor Wagner, que vai fazer? Não. Não é o professor Wagner que vai fazer, é toda uma comunidade, a comunidade do funcionalismo público. E eu não consigo fazer nada sozinho. Não adianta eu vir aqui e prometer para o funcionalismo público que eu vou fazer e deixar de fazer, que é mentira. Não depende somente de mim, depende toda de uma estrutura política por trás, onde nós precisamos ter essa estrutura política para cobrar. Cobrar quem? Poder Executivo. Se for projeto de lei, cobrar quem? Os vereadores. Eu sozinho cobrando os vereadores, eles me engolem. Toda uma estrutura política por trás, com a musculatura por trás, associação, conselho e funcionalismo público indo até e cobrando, é outra estrutura, é outra, qual que é a palavra que eu posso dizer? É outro movimento. Ô Wagner, a gente conversou bastante, mas faltou algo. Candidato a vereador, não vi em nenhum momento você falar o número. Não... E geralmente o que eu observo é não, número, porque o eleitor precisa, quem vai votar precisa marcar o número, precisa saber da minha música, precisa saber disso, enfim. Wagner, fica à vontade, você está falando o número, fazer as considerações finais, eu acho que é de extrema importância, porque você vai estar falando com algum grupo de pessoas, né? Algumas pessoas vão estar assistindo, vão estar vendo depois. Mas quem que é o professor Wagner? Vai poder estar vendo lá do início, voltar, e o seu número vai estar aparecendo aí no vídeo, mas é importante que você mesmo fale o seu número, fale com as pessoas que estão nos assistindo. Celo, então eu vou ser bem franco com você, né? Eu estou como candidato a vereador porque de fato eu acredito na política, eu acredito nas mudanças, eu acredito na sociedade. Não é fácil, muitas vezes eu penso, é desanimador, porque existe uma força estrutural muito grande por trás. É o que eu falei para você, muitas pessoas estão investindo muito dinheiro, muitas pessoas vão se decepcionar enormemente com isso também, porque está gastando enormemente e não vai conseguir se eleger, né? Eu acredito que isso é desleal, né? Você está aqui, os outros candidatos lá na frente por essa questão financeira, mas nós temos esperança, né? E nós não desistimos. Eu quero dizer que eu busco um voto de pessoas que, de fato, façam com que eu me orgulhe de ser quem eu sou. Então, eu falo que eu busco voto de qualidade. Nós precisamos ter voto de quantidade para ganhar uma eleição, correto? Mas eu não estou preocupado com o voto de quantidade, eu estou preocupado com o voto de qualidade. O que seria o voto de qualidade? O voto de qualidade seria quem está me assistindo, as pessoas que me conhecem, as pessoas que sabem quem eu sou, que elas entendam que esse voto para mim é importante. Por quê? Porque eu não estou aqui mentindo, eu não estou aqui falaciando, eu não estou aqui enganando ninguém. Então eu sei que o voto que chegará até mim, se eu tiver 500, se eu tiver 1.000, se eu tiver 200, se eu tiver 50, se eu tiver 2, eu sei que são votos que de fato são de pessoas que acreditam no meu potencial e acreditam no que eu estou falando. E isso para mim é o mais importante. Porque eu não vou me vender aqui, inventar um monte de coisa, falar um monte de coisa para conseguir voto de cabresto. Que a maioria, infelizmente, faz isso.
Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu busco voto de qualidade. Se você não tem ninguém para votar e você não me conhece, e você está vendo essa live, dê este voto de confiança. Porque é um voto de confiança que, de fato, é de qualidade. Vocês podem ter certeza que vocês não irão se arrepender. O meu número, Célio, é 11.300. Tá? 11.300, Sr. Wagner Minotti, contei um pouquinho da minha história. É lógico que numa live não dá para falar tudo sobre política, tudo sobre o que eu penso, tudo sobre o que dá para ser feito. Eu tenho muita coisa na minha cabeça. Eu quero que a população, de fato, cobre. Eu quero que a população esteja os 4 anos comigo. Eu quero que a população vivencie o que é ser política, o que é a política. E eu quero que o cidadão chegue e fale assim, não, ó, tá vendo isso aqui eu consegui com a ajuda popular, com as pessoas aqui. Não foi o professor Wagner que conseguiu, fomos nós que conseguimos. Então a minha ideia de política é essa. A população, né, ser, de fato, protagonista do meio político. É isso aí, então, pessoal. Falei com o professor Wagner Minotti, candidato a vereador, número 11.300. Ou como ele falou, 11.300. Wagner, agradeço a você pela participação, sucessos, tudo de bom e para cima. Obrigado, Célio, eu que agradeço a todos aí que estiveram, né, nos ouvindo um pouquinho, e qualquer coisa, qualquer dúvida, por favor, podem me procurar. Meu número de WhatsApp, depois você coloca ali embaixo na tela, e meu Facebook, e, por favor, estamos aqui para dialogar e debater sobre política. Sou o Célio Mensageiro, falei então com o candidato a vereador, Wagner Minotti. Muito obrigado a você pelo carinho e pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau. Vota 11.300, vamos juntos construir uma cidade melhor, com futuro pra sorrir. Com Minotti a mudança é de verdade. Educação.